Eu tenho o prazer de conversar ao vivo agora com o Cassiano Ribeiro. Cassiano é diretor executivo da Globo Rural, comentarista da Rádio CBN. Nosso Fernando Gabeira também já está aqui. Gabeira, bem-vindo. Cassiano, bem-vindo mais uma vez. Muito bom ter você de volta aqui conosco. Cassiano, vamos lá. O ministro abriu a sua explanação, a sua manifestação, dizendo que o fundamental para o Brasil é ter o máximo de transparência, não apenas na condução da investigação, mas especialmente na divulgação do que está sendo feito, porque na visão dele a transparência é que nos traz credibilidade e a confiança de quem compra o frango brasileiro. Essa transparência, para você, um especialista no tema, ela de fato está sendo, enfim, levada a cabo desde o começo dessa crise? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tralli. Prazer falar com você e todos os assinantes da Globo News mais uma vez aqui na edição das 6. Olha, Tralli, a princípio sim, o Brasil está fazendo bem feita aí a sua lição de casa, diferente dos Estados Unidos, como a gente falou aqui na sexta-feira, que demoraram um pouco e foi esse um dos pontos aí que levaram os Estados Unidos a ter essa crise gigantesca, tanto no abastecimento de aves como nos plantéis mesmo, no rebanho de aves. Então o Brasil imediatamente colocou no ar um portal que mostra ali em tempo real como estão esses casos notificados, tanto os casos em investigação como os focos e também a atualização de quais são essas granjas. Enfim, tem um portal aí hoje que está no ar e eu acredito que seja esse um dos fatores que as autoridades brasileiras têm falado que estavam preparadas para quando esse vírus chegasse ao Brasil. Mas tem alguns pontos ali que alguns especialistas disseram, e a gente ouviu, a nossa reportagem ouviu nos últimos dias, que foi entre a volta da comitiva que estava coincidentemente na China, de autoridades, empresários brasileiros, autoridades e representantes do setor produtivo, que parecem ter demorado, poderiam ter tratado isso diretamente na fonte, até porque estavam lá. Então, se havia alguma desconfiança, já algum caso em análise, talvez o Brasil pudesse ter adotado já uma estratégia ali de comunicar o parceiro, o principal parceiro, no caso a China. Mas o Brasil preferiu voltar, ter ali as notícias, a confirmação do caso e também voltar e comemorar aí a abertura de mercados que a China registrou nessa comitiva agora recente lá para o país asiático. Então você tem duas questões. Você tem uma crise que se instalou depois e quase ao mesmo tempo que essa comitiva ainda estava lá. Na verdade, a confirmação do caso ocorreu quando as autoridades ainda estavam em solo chinês e agora com essa comunicação ampla que o governo faz, seja nos portais ali do Ministério da Agricultura, do governo federal e também essas coletivas agora que são fundamentais para falar com a imprensa e, portanto, com toda a sociedade. Agora, Gabeira, desde o fim da semana passada, a gente tem percebido aí que as medidas não param. Hoje, por exemplo, naquela região ali de Montenegro, montaram mais barreiras sanitárias, tem uma equipe grande de fiscalização do estado do Rio Grande do Sul percorrendo centenas de propriedades rurais para investigar e aferir condições sanitárias. Quer dizer, numa situação como essa, realmente a gente não pode dormir no ponto, né? Tem que todo dia marcar presença exatamente para ter convicção de que, enfim, as medidas adotadas, elas vão ser de fato eficientes para segurar, para manter aquilo que foi descoberto como um caso isolado, digamos assim. É por aí que você observa também? Tralha, eu acho que existem alguns pontos, É difícil a gente comparar com a experiência norte-americana, porque a experiência norte-americana demandou também muito dinheiro. E a primeira questão que eu tenho dúvida é se não vai ser realmente necessário um reforço orçamentário para tratar desse problema. Todas essas medidas implicam em dinheiro, entende? Então, talvez tenha que se fazer um esforço orçamentário para tratar desse problema. E o ministro hoje disse que talvez não precise, mas eu acho que é possível que vá ser necessário. Outro ponto que é importante a gente registrar, que é um tema que demanda não só uma solidariedade entre governo e imprensa,
mas também uma solidariedade entre o governo e os agentes públicos. Não é? Nós sabemos que existe uma bancada ruralista que ela não tem boas relações com o governo sempre. Mas, nesse momento, é fundamental que tanto os ruralistas como o governo estejam bastante unidos, porque é uma questão nacional. É uma defesa da produção nacional, inclusive num caso bastante especial, onde nós somos muito destacados e precisamos de manter esse comércio. De forma que é um momento em que as divergências políticas precisam ser superadas também. A bancada ruralista já deu sinais de que está acompanhando o que o governo faz, que está aprovando as medidas que o governo toma. É um bom sinal, sinal de que nós estamos reagindo não só com um caminho técnico previamente preparado, com a nossa capacidade de resposta, mas também estamos reagindo bem numa questão nacional, sem deixar que as divergências políticas atrapalhem o processo, Tralli. Cassiano, vou tentar juntar duas perguntas numa só. Lá na coletiva, ou na manifestação do ministro, o técnico do lado dele falou em casos de subsistência, né? 3 casos ali de subsistência e 3 de investigação, que seriam casos comerciais. Faz muita diferença um caso de subsistência para um caso comercial de suspeita de gripe aviária? E para que você possa concluir, os mecanismos adotados aí pelo Ministério da Agricultura são, de fato, os mecanismos mais corretos de aferição e de proteção dessa questão tão importante para o Brasil, que é a produção de frango? E o ministro fala com esperança de que em breve a gente vai superar isso e vai voltar a vender. Ele dá a entender que isso vai acontecer rapidamente. É o seu sentimento também e tudo que vocês têm investigado em relação a isso? Olha, Tralli, difícil falar porque a gente está, neste momento, com 3 casos em granjas comerciais, 3 casos suspeitos. O Ministério da Agricultura, ao longo desses últimos anos, já fez mais de 4.000 investigações de casos suspeitos, 167, como a gente falou aqui em outra oportunidade, foram confirmados, mas em aves silvestres, agora um foco confirmado em granja comercial. A diferença entre granja de subsistência, uma propriedade pequeníssima ali, em que os criadores têm esse animal basicamente para o sustento próprio da família, é totalmente diferente de uma granja comercial, porque a granja comercial, ela tem, geralmente, se ela tem certificação de fornecimento para algum cliente internacional, e aí a gente está falando de mais de 150 países que o Brasil atende, entre países muçulmanos que exigem um tipo de abate, um tipo de criação com um ritual no abate, e um mercado tradicional, como é o mercado asiático, em que a gente tem o abate aí, uma produção de granja comercial basicamente convencional, não muito diferente. Agora, sobre a sua pergunta em relação a essa expectativa, é muito difícil porque é um vírus, né? A gente não consegue saber se o vírus foi encontrado, como ele foi encontrado, se essa granja comercial realmente teve algum contato com com algum agente ali que estava contaminado. É muito difícil. Agora, é fato que se o Brasil encontrar novos focos ao longo desses próximos dias, a expectativa era que saísse hoje o resultado de todas essas análises aí que foram enviadas para o laboratório aqui do interior de São Paulo, em Campinas. A expectativa era que saísse tudo hoje. O governo acabou de anunciar que 3 de subsistência deram negativos e 3 ainda estão aí em análise. A gente torce, claro, para que dê tudo negativo, mas havendo novos casos, aí é um problema que passa a ter aí uma outra proporção. E aí eu concordo com o Gabeira, não sei se sem reforço de orçamento, sem novos fiscais federais agropecuários, que também é um problema já antigo, né? Existem muitos concursos que foram feitos e ainda não foram chamados, não foram convocados aí. O mais recente, acho que foi no início desse ano, mas tem um contingente aí que a gente volta e meia ouve falar que é insuficiente para atender a quantidade de frigoríficos do Brasil. E aí a gente está falando de carne de porco, carne de frango, carne de boi, é muita coisa, carne de pato, enfim. O Brasil produz muita carne, o maior produtor mundial. Obrigado, Cassiano Ribeiro, pela sua participação mais uma vez. Já fica o convite para uma próxima. Gabeira, a gente volta a se falar em breve.